Boa noite, irmãos queridos. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar a coleção Fonte Viva, falar da doutrina espírita, conversar com vocês, lembrar as passagens de Jesus, de todos os ensinamentos que Emmanuel tão generosamente nos traz, para que possamos crescer um pouco mais, amanhã ser um pouco melhor do que hoje. Obrigada, Jesus, nos envie bons espíritos, bons irmãos, para nos auxiliarem nesse estudo e que nós possamos levar a esses irmãos que estão nos assistindo os conhecimentos necessários para suportarmos as dificuldades, vencermos as dificuldades, sermos firmes nos nossos propósitos, na nossa caminhada. Obrigada, irmão. Vamos mais uma vez, então, estudar a coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o livro Palavras de Vida Eterna. E o título da mensagem é Adversários e Delinquentes. E o versículo é o seguinte: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Disse Jesus, Mateus anotou 5:25. É uma lição que nos chama à consciência, os momentos do dia a dia, as horas do dia a dia, de tudo que precisamos fazer na nossa vida de relação, onde precisamos estar em convívio com os nossos irmãos. Precisamos estar alerta às palavras de Jesus sempre, em todos os momentos, especialmente quando nos relacionamos com os nossos irmãos. Quando precisamos crescer, e sempre precisamos nos melhorar. Ninguém se melhora sozinho. Ninguém consegue vencer a adversidade sozinho, porque nós somos pequeninos ainda. Jesus nos ampara, mas nos diz sempre, recomenda, estejamos com os nossos irmãos para podermos vencer as adversidades, as dificuldades, as lutas, sempre contando com a colaboração do irmão. E hoje a lição nos chama a atenção para alguma coisa um pouco diferente do que eu estou falando, mas de muita interesse. A lição é adversários e delinquentes. E Emmanuel assim inicia a lição. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. A primeira coisa que Emmanuel nos chama a atenção nesta lição é que precisamos estar reconciliados com os nossos irmãos, porque precisamos orar a Deus, é uma necessidade que temos. Não vivemos sem a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós precisamos orar, nós temos que nos recolher e termos o coração leve. Não podemos nos recolher com o coração pesado, até porque o pensamento não assossega, não serena. E nós precisamos muito do sem-fio do pensamento para chegarmos até o nosso Pai Celestial, que as nossas preces cheguem a Ele, através desse sem-fio do pensamento, que é o que nos conecta com o Pai a miúde, a toda hora, sempre, todas as vezes que fazemos as nossas orações. Não podemos estar com o coração pesado. Se eu penso num irmão e eu tenho como alguém que
me fez um mal, fez alguma coisa que me prejudicou, eu não posso pensar como um inimigo, porque se eu penso assim, se eu guardo sentimentos de rancor, eu não vou conseguir tornar o meu coração leve para me comunicar com o Pai na hora da oração, principalmente. Então, por mais esta razão, vamos tornar os nossos corações leves. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. Eles não são nossos adversários simplesmente, eles não são nossos inimigos. Eles têm pontos de vista diferentes dos nossos. São pessoas como nós, com defeitos, com acertos, que pensam diferente de nós. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Portanto, os irmãos que têm opiniões diferentes das nossas não são aqueles inferiores intelectualmente a nós. Não, absolutamente. Eles podem estar numa posição intelectual, moral, acima de nós e continuar pensando diferente de nós e nós diferente deles. E nem por isso nós vamos nos considerar adversários ou, pior que isso, inimigos. Somos pessoas que pensam diferente. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. É verdade, nós pensamos, temos opiniões diversas, mas somos pessoas radicalmente diferentes, vamos supor. Porém, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, temos em Jesus o nosso irmão maior, portanto, temos pontos muito fortes em comum, temos ligações fortes, então não podemos tê-los como inimigos e muito menos pensar que, porque pensamos diferente, temos opiniões opostas, não possamos nos relacionar. Há companheiros, porém, que, ligados ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal. Essa questão sempre foi ventilada por Jesus, principalmente quando ele se referia a Pedro. Ele dizia: Pedro, dê lições de evangelho ao nosso irmão. E quando ele dizia dê lições, e saía. Quando ele voltava, o irmão estava lá acabrunhado, porque, na verdade, ele dava uma surra de evangelho ao nosso irmão. Ele pegava o evangelho e batia no irmão. Isso Chico Xavier contava essa história muito com particularidades. Então, Pedro tinha essa particularidade, ele era muito exigente. Então, o mal que há em nós, há também no nosso irmão. Talvez não o mesmo mal. Nós sejamos egoístas, o irmão pode não ser tão egoísta, mas pode ser uma pessoa violenta, pode ser uma pessoa que não tenha sentimentos de ligação com o amor, por exemplo. Nós podemos ser bem diferentes deles nas nossas virtudes e nos nossos defeitos. Não somos diferentes só nas virtudes, mas nos defeitos também.
E, no entanto, há irmãos que, exatamente por possuírem muitos defeitos, que não se coadunam com os nossos princípios, que são contrários aos princípios da nossa sociedade, muitas pessoas se afastam dessas outras, dessas menos felizes, porque têm medo, como se tratasse de uma doença contagiosa. Então, não desejam nenhuma aproximação. Por outro lado, querem que isso seja levado à conta de uma humildade. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que aquele irmão não é digno de ser meu companheiro de jornada, ou ser pelo menos um conhecido meu. Não é verdade. Nós muitas vezes precisamos até auxiliar esse irmão. Há irmãos nossos, da nossa doutrina, que trabalham com outros que estão aprisionados, privados da liberdade material. E, no entanto, eles vão aos locais onde eles se encontram para prestar solidariedade, para lhes dar o conforto que eles não têm, que eles precisam, porque estão privados da liberdade material, porque cometeram atos e fatos que a sociedade condena, e foram julgados, e foram condenados, e estão privados da liberdade. Portanto, esses irmãos que nós conhecemos, amigos de doutrina e de outras religiões também, eles comparecem aos locais, aos presídios, e levam esse conforto a esse irmão que está aprisionado. Nós outros não somos dignos de dizer, não, eu não me aproximo, porque eu não tenho nada a oferecer a eles. Mas, na verdade, não é isso o que ele sente, ou o que eu sinto, ou o que nós sentimos quando nós falamos isso. Quando nós falamos isso é porque, na verdade, eu não quero contato, porque eu tenho medo do contágio. Eu tenho medo porque eu não tenho segurança de que eu não sou capaz, talvez, de estar no lugar dele. Eu seria uma pessoa profundamente revoltada se eu estivesse no lugar deles. Eu não suportaria aquilo. Então eu não quero nem olhar, você já ouviu essa expressão, eu não quero nem ver. Mas é assim que funciona. Muitas vezes nós não queremos nem ver para não termos que nos incomodar. Portanto, prossegue Emmanuel com este assunto que é muito importante. Companheiros existem do nosso meio que têm um comodismo sistemático a pretexto de humildade e se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Eles precisam de auxílio. E esse auxílio que eles precisam são tão necessários quanto ele assim preconiza, Emmanuel preconiza, e Jesus nos diz, ama o teu próximo, ama o teu inimigo. Jesus nos disse tudo isso. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Se você administra locais onde existem pessoas com esse tipo de dificuldade, você tem que velar pela segurança desses irmãos. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva.
Veja, o irmão obsidiado praticando um ato vil, porém esse irmão não tem noção, e normalmente não tem, de que ele está praticando um ato tão pecaminoso em relação a outros irmãos. Eu não digo nem pecaminoso, eu digo agressivo em relação aos outros irmãos, porque ele com certeza levará muitas pessoas à morte. Então nós precisamos denunciar esse fato em benefício dos demais, porque são muitas as pessoas, e buscar tratamento e auxílio para o irmão que está errando, que está praticando um ato indevido. Ele precisa de auxílio, ele precisa de socorro, ele é um irmão nosso, ele não pode ser esquecido, como se esquece uma folha que o vento leva. É um irmão nosso, um ser vivo, um ser pensante, um ser espiritual. Precisamos dar a ele a oportunidade de sair da situação de dificuldade em que ele se encontra, porque a obsessão é uma situação de profunda dificuldade, de muito sofrimento. Quando encontrarmos alguém nessa situação, vamos ajudá-lo de uma maneira ou de outra, da forma melhor que pudermos, a se recuperar, a sair dessa situação difícil, em nome de Jesus, sempre clamando a Jesus. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência. É verdade, o nosso planeta Terra é o condomínio em que estamos todos morando. Moramos nesse condomínio e precisamos acatar os condôminos deste edifício, todos, que nos serve de residência, mas que na verdade é o que nos leva por toda a vida, porque é o que nos guarda, é o que nos protege, é a nossa casa. Toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias, precisamos e necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha das nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo no prédio. Exatamente, nós temos uma casa onde todos estão albergados, mas se eu vejo que um dos irmãos toma uma atitude drástica de atear fogo a esse prédio onde nós habitamos, ou destruir a casa onde nós vivemos, que em princípio a gente sabe que vivemos numa mesma casa que é a Terra, mas aqui no nosso planeta nós temos os nossos rincões, os nossos locais de moradia, e tem uns que moram juntos dos outros, há comunidades inteiras que se juntam e moram em regiões onde é necessário haver harmonia. Quando essa harmonia é quebrada e um irmão ou outro aparece com um problema desse, como Emmanuel nos dá o exemplo, exemplifica ateando fogo no prédio, nós temos que entender que ele está doente, muito enfermo e precisa de socorro. Portanto, Emmanuel volta a nos dizer: vivamos em paz com tudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Não vamos descurar das responsabilidades. Com isso, não queremos dizer que se deve instalar a discórdia. Vamos cuidar sem discordar. Em nome da corrigenda, não vamos instalar a discórdia, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma:
reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Ou seja, se você tem um compromisso para cuidar de outras pessoas, cuida desses irmãos, mesmo que eles tenham opiniões diversas, mesmo que eles estejam enfermos ou sejam pessoas que discordem da sociedade ou que pratiquem atos contra a sociedade. São nossos irmãos e merecem ajuda e proteção. Em nome de Jesus, nós pedimos bênçãos e agradecemos por mais esta oportunidade. Até a próxima semana, se Deus quiser.